Tudo bem, investidor? Você tem alguma religião? Você tem algum princípio que você coloca ali nos seus investimentos? Hoje eu vou falar para vocês sobre um ETF que segue a Sharia islâmica, né? É um ETF que ele segue alguns princípios e é focado em investir em REITs. Eu diria que ele inclusive tem um dos princípios ali que eu considero ele bem seguro, né? Eu vou falar para vocês sobre esse ETF aqui hoje, né? Antes de mais nada, se você não conhece o nosso canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho ali e comente o que você acha aqui desse tipo de ETF para investir no longo prazo. Bem, primeiro ponto, eu vou comentar aqui sobre essa sequência de ETFs que vem surgindo hoje nos Estados Unidos, né? ETFs com princípios religiosos dentro da sua alocação de capital ali, né? Se você ainda não conhece, a Sharia, né, é um dos princípios islâmicos ali que vários países adotam, inclusive ali como lei, né, como se fosse a sua constituição. E em árabe, Sharia significa o caminho para a fonte, né? Esse princípio que Sharia, esse é muito relativo, né? Que o investidor, né? Se você é muçulmano, se você é cristão, se você é judeu, enfim, dependendo da sua religião ali, de repente você aplica alguns princípios na hora de alocar o seu capital. Vou falar um pouco aqui dos meus, por exemplo, né? Eu tenho meus princípios, né? Me considero aqui cristão, não sigo ali, né? Não tenho como foco do meu aporte de capital em certos tipos de empresas. Empresas, por exemplo, focado ali em cassinos, jogos, prostituição, bebida alcoólica, empresa que vende ali, por exemplo, diversas coisas ali que, ao meu ver, não segue alguns princípios que eu adoto no meu dia a dia, tá? Isso por quê? Porque, na minha opinião, o mercado americano é muito grande, a gente tem uma infinidade de empresas para se investir e que eu não necessariamente preciso me alocar nelas. Vou dar um exemplo específico aqui para vocês. Eu não invisto em empresas focadas no setor de cannabis. Apesar de que muitas pessoas, né, vai falar assim, o setor de cannabis, ele tem ali um fundo ali, né, medicinal, e eu concordo com isso, né? Eu tenho ali meus princípios farmacêuticos, trabalhei ali quase 8 anos da minha vida desenvolvendo medicamento, e eu sei que a cannabis, sim, ela tem ali vários princípios ativos que pode ajudar muito ali em diversas doenças. Mas o que a gente vê ali, principalmente quando a gente fala em REITs de cannabis, não é bem assim, tá? Vários REITs, inclusive, ali estão várias empresas de cannabis, não os REITs especificamente, elas acabam estando envolvidas, inclusive, no mercado ilegal. Eu não invisto em empresas de cassino, apesar de considerar VIT Properties, que eu já fiz um vídeo aqui acima, um dos REITs ali que tem as melhores métricas para se investir, eu não invisto nesse tipo de REIT, porque não é o meu foco me tornar sócio de empresas que trabalham ali com jogos, prostituição, qualquer outro tipo de coisa envolvida nesse meio do caminho. Mas isso é um princípio pessoal meu e eu tento trazer para vocês uma análise independente. E o REIT que eu quero falar para vocês aqui hoje é o RITA, o código dele é RITA, né? Isso mesmo, né? É o ETFB Green SRI ETF REIT, né? O foco dele é simplesmente seguir ali princípios dentro da Sharia islâmica. E ele segue ali 3 princípios e um deles eu diria que é muito seguro, né? Se eu fosse montar um ETF, por exemplo, e eu nunca vi um ETF focado nesse tipo de princípio aqui, que é o número 2, vocês vão entender aqui por quê, que oferece muito mais segurança para o investidor. Vou falar dos 3 filtros que esse ETF aplica aqui na sua alocação de capital. Ele não investe em nenhum REIT ou nenhuma qualquer empresa que obtenha mais de 5% da sua receita de juros. Então, aqui ele já exclui todos os REITs de hipoteca. E você deve estar pensando, Ismael, mas os REITs de equity, que são os REITs de tijolo também, vários deles têm uma hipoteca grande ali dentro do seu portfólio, né? A gente vê o Welltower, MPW, outros REITs ali, que apesar de trabalhar com o sistema ali de aluguel, eles possuem ali dentro da sua estrutura de capital ali hipoteca para seus inquilinos. Se passar de 5%, esse ETF aqui já corta. Então, o primeiro filtro dele aqui é esse modelo aqui, né? Que é cortar empresas focadas ali no setor financeiro que trabalha principalmente com o que eles chamam ali de usura. Não investe em empresas focadas em bebida alcoólica, tabaco, cassino, armas de fogo, armas de destruição em massa, música, rádio, TV, entretenimento, cinema, né? Qualquer empresa focada ali em células-tronco e, é lógico, produtos relacionados ali à carne suína. Eu sei que vários desses aqui não vai atender aqui dentro porque a gente está falando de REIT, mas existe ETF também do S&P 500 com esse foco e eu vou explicar aqui para vocês também detalhadamente no vídeo, né? Alguns você pode até achar que seria extremos demais, né? Que eu não adoto no meu portfólio pessoal, mas esse ETF acaba excluindo ali, né? Esse é o primeiro filtro religioso. Segundo filtro ali que eu acho muito importante, né? Que eu acho que se tivesse um ETF aqui, nesse modelo aqui, ajudaria muito o investidor a ter mais segurança ao aportar o seu capital, que eu chamo ali de filtro de dívida. Ele não investe em nenhum REIT ou qualquer outro tipo de empresa que tenha mais de 33% de debt ratio. O que é o debt ratio? Para cada $1 que o REIT tem de capital ali, então se eu tenho um portfólio, uma empresa de $100 mil,
eu não posso ter uma dívida, uma alavancagem de mais de 33%. Então se você vai hoje na Caixa Econômica Federal lá, pega o seu empréstimo, né? E aí você vai lá e dá 30% de entrada, a Caixa acaba entrando com 70%. Seu debt ratio ali seria de 70%. Ou seja, ele busca retirar ali do seu portfólio qualquer REIT, qualquer tipo de empresa que tenha uma alavancagem de mais de 1/3. Isso é importante para nós investidores, porque eu digo que uma das maiores fontes de risco que a gente tem no investimento, não só em REIT, mas qualquer tipo de empresa, é sua alavancagem. E esse ETF é um dos primeiros ETF, um pioneiro nesse tipo aqui, que é retirar do seu portfólio REITs altamente alavancados. E o terceiro filtro, né, que é o filtro verde. Ele só investe em REITs que têm os certificados verdes. E o certificado verde ele é oferido ali por empresas certificadoras que dá esse certificado aqui como o LEED, por exemplo, que é o Leadership, Environment and Design, né? Que são empresas ali que agregam dentro do seu portfólio ali essa questão de sustentabilidade, né? Que é espaço verde, que é energia renovável. Então ali a gente vai ver que alguns REITs até bons acabam saindo ali de dentro da carteira desse tipo de ETF aqui, que é o nosso REITA. E quando a gente olha ali para a composição desse ETF aqui, eu chamo a atenção para vocês que diversos, né? Não só esse REIT, mas quase todos os ETFs de REITs, e não só REITs, mas empresas em geral, como que eles fazem a alocação do seu capital? Eles alocam ali, selecionam todas as empresas, aquela que tem um valor de mercado maior acaba tendo uma posição maior dentro da sua carteira. Quando a gente olha aqui para a composição do REITA, a gente vai ver nitidamente que a gente já exclui ali diversos REITs focados em tecnologia. O único REIT que sobra aí, na verdade, é Equinix. A gente vai excluir aqui a American Tower, a gente exclui aqui dentro da carteira dele Chromecastle, Digital REIT. Então a gente vai ter ali o maior REIT listado hoje é Prologis dentro da carteira de REIT, seguida por Equinix, Public Storage, Avalon Bay, e aqui eu chamo a atenção para vocês, né, que um dos REITs que sai aqui de dentro da carteira do REIT é o Realty Income, que muito investidor gosta aqui, né? Isso de novo, né, por questão de certificação verde e questão de debt ratio ali, que o Realty Income acaba saindo de dentro desse perfil aqui. E quando a gente compara ali, né, com o VNQ, por exemplo, a gente vê nitidamente, né, que o VNQ segue essa posição também, mas a gente vai ver ali, VNQ com a maior posição dele, uma mutual fundo, né? Mas em segundo a gente vai ver a American Tower, a gente vai ver Prologis, a gente vai ver Chromecastle, toda aquela sequência ali dos maiores REITs listados nos Estados Unidos. Mas vamos lá, né? Diferente do VNQ, que foca exclusivamente nos Estados Unidos, o REITA ele tem um foco mundial. Em segundo a gente vai ver ali o Japão com cerca de 7%, Reino Unido com 4,8%, mas querendo ou não, a maior posição acaba sendo os Estados Unidos, por isso que a gente foca aqui em comparar ele com os demais REITs americanos. E como o REITA surgiu muito recentemente, a gente faz essa comparação aqui para vocês, né? Você vê ele em roxo o REITA, em laranja a gente vê ali o VNQ, a gente vê que até esse momento que eu estou fazendo o vídeo para vocês, o REITA acaba tendo uma performance um pouco pior, né? Isso é lógico, porque esse ano aqui a gente está vendo diversas empresas de tecnologia segurando até mais um índice, né, que são os grandes ali como a American Tower, Chromecastle, do que as small caps, e com isso ela acaba tendo uma performance um pouco pior. A gente precisa de um espaço muito maior de tempo aqui para a gente poder fazer uma análise, mas quando a gente fala aqui, a gente tem que falar aqui por que o mercado vai abrir um ETF aqui focado na Sharia islâmica, né? Será que existe demanda para isso? Uma das formas da gente ver a capacidade que o ETF tem de crescer, que eu falo de demanda, né? O quanto que o mercado se interessa por esse tipo de ETF, é o Asset Under Management, né? É o quanto de ativos aquele ETF tem sob sua gestão. Quanto maior a quantidade de ativos que ele tem sob gestão, significa que o maior interesse que o mercado tem ali naquele tipo de ETF, né? Mas, querendo ou não, o REITA, na minha opinião, é um ETF bem interessante de se olhar, tá? Apesar de tirar ali dentro do seu portfólio, como eu falo, diversos REITs muito bons, né? Que uma análise fria e seca que o ETF faz acaba não sendo tão interessante, apesar disso, o filtro de dívida dele é um fator bem interessante de nós olharmos ali ao longo do tempo como que vai ser o comportamento desse REIT. Afinal de contas, uma das maiores fontes de insegurança que a gente tem em qualquer investimento, principalmente o REIT, é sua alavancagem ali. E você, quando você vai investir, você segue algum princípio também dentro do seu aporte, né? Algumas empresas, alguns filtros que você coloca. Eu achei bem interessante aqui esse ETF, né? Apesar de não ser, como eu falei, não sou muçulmano, eu acho bem interessante os princípios que ele os filtros que ele coloca ali na hora de aportar dentro do seu índice, né? Se você gostou desse vídeo, não deixa seu like aqui embaixo, né? Deixa seu comentário também o que você achou e se você investiria nesse tipo de ETF aqui. Temos o nosso e-book, que você pode baixar gratuitamente aqui abaixo no vídeo, o nosso canal do Telegram e o nosso Instagram. Um abraço e até a próxima!